Nossa história começa num período sombrio para os israelitas, oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril, mas vai engravidar e dar à luz um filho. Não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Terá um filho cuja cabeça jamais será tocada por navalha, pois será nazireu, dedicado a Deus desde o ventre. Ele liderará a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Empolgada, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que o anjo voltasse para ensiná-los a criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo: "Quando suas palavras se cumprirem, qual será a regra para a vida e o trabalho do menino?" O anjo repetiu as instruções. A mulher de Manoá deve fazer tudo o que ele ordenou. Logo depois, a mulher de Manoá deu à luz um filho, e o chamaram de Sansão. Conforme Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo em Mahanadã, entre Zorá e Estol. Jovem, Sansão foi a Timna, onde viu uma mulher filisteia. Voltou e disse aos pais: "Vi uma filisteia em Timna. Tragam-na para ser minha esposa." Seus pais, chocados com seu desejo de casar com uma filisteia, perguntaram: "Não há mulher entre nosso povo? Precisa ir aos filisteus incircuncisos buscar esposa?" Mas Sansão insistiu: "Tragam-na para mim. Ela é a certa para mim." Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava um motivo para enfrentar os filisteus. A caminho de Tina, Sansão encontrou um leão jovem. A floresta era densa e o caminho estreito quando um rugido cortou o ar. Um jovem leão, feroz e selvagem, atacou Sansão. O Espírito do Senhor o encheu de poder, e Sansão despedaçou o leão com as mãos nuas. A carcaça do leão jazia em pedaços, prova da força incrível de Sansão. Mas ele não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Depois, ao voltar para casar, ele foi ver a carcaça do leão. Nela, viu um enxame de abelhas e mel. Pegou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Ao se juntar aos pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram, mas não lhes disse que tirara o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Tímina, Sansão propôs um enigma aos filisteus. "Vou lhes propor um enigma", disse Sansão a eles. "Se me der a resposta em 7 dias, darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não puder responder, você me dará 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa." "Conte-nos seu enigma", disseram eles. "Vamos ouvir." Ele respondeu: "Do que come, saiu comida, e do forte, saiu doçura." Por 3 dias não conseguiram responder. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: "Convença seu marido a explicar o enigma, ou queimaremos você e a casa de seu pai." "Nos convidou aqui para nos roubar?" A mulher de Sansão chorou. "Você me odeia, não me ama. Deu um enigma ao meu povo sem me contar a resposta." "Nem expliquei aos meus pais", respondeu ele. "Por que explicaria a você?" Ela chorou durante os 7 dias da festa. No 7º dia, ele contou porque ela insistiu muito.
explique o enigma ao seu povo. No 7º dia, antes do pôr do sol, os homens da cidade perguntaram: o que é mais doce que mel e mais forte que um leão? Sansão respondeu: se não arassem com minha novilha, não teriam decifrado. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Foi a Ascalon, matou 30 homens e deu suas roupas aos que resolveram o enigma. Furioso, voltou à casa do pai. A esposa foi dada a um dos companheiros da festa. Na colheita do trigo, Sansão levou um cabrito para visitar sua esposa. Disse: vou ver minha esposa, mas o pai dela não o deixou entrar. Pensei que a odiava, disse ele, então a dei ao seu companheiro. A irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela em vez disso. Sansão disse: agora tenho direito de me vingar dos filisteus. Vou causar-lhes grande dano. Então ele saiu e pegou 300 raposas, amarrando-as em pares pelo rabo. Prendeu uma tocha em cada par, acendeu-as e soltou as raposas nos campos dos filisteus. Campos em chamas, cheiro de queimado no ar, gritos dos filisteus ecoavam vendo seu sustento arder. Queimou feixes, plantações, vinhas e olivais juntos. Quando os filisteus perguntaram: quem fez isso? Disseram: Sansão, genro do Timnita, pois deram sua esposa a outro. Então os filisteus subiram e queimaram a casa dela e do pai. Sansão disse: por isso que fizeram, juro que me vingarei de vocês. Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: por que vieram lutar conosco? Viemos prender Sansão, responderam, para fazer com ele o que nos fez. Então 3.000 homens de Judá foram à caverna na rocha de Edã e disseram a Sansão: não sabe que os filisteus nos governam? O que você fez conosco? Ele respondeu: só fiz com eles o que me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem que não me matarão vocês mesmos. Concordaram: só vamos amarrá-lo e entregá-lo a eles. Não o mataremos. Então o amarraram com 2 cordas novas e o levaram da rocha. Ao se aproximar de Leí, os filisteus vieram gritando em sua direção. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. As cordas em seus braços viraram cinzas e as amarras caíram de suas mãos. Achando uma mandíbula fresca de jumento, pegou-a e matou 1.000 homens. O chão estava coberto de corpos, Sansão de pé, ensanguentado, mas vitorioso, a mandíbula firme em sua mão. Então Sansão disse: com uma queixada de jumento fiz deles jumentos. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Ao terminar de falar, jogou fora a queixada, e o lugar foi chamado Ramat-Lehi. Como estava com muita sede, clamou ao Senhor: deste ao teu servo esta grande vitória. Devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu uma fenda em Leí, e dela brotou água. Quando Sansão bebeu, sua força voltou e ele se reanimou. Assim, a fonte foi chamada En-Hacoré, e ainda está lá em Leí. Um dia Sansão foi a Gaza, onde viu uma bela mulher. Ele entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi avisado: Sansão está aqui. Então cercaram o lugar e ficaram de tocaia a noite toda no portão da cidade. Não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo: ao amanhecer o mataremos.
mas Sansão ficou lá só até meia-noite. Então levantou-se, agarrou as portas da cidade com os 2 postes e arrancou tudo, tranca inclusa. Ergueu-as aos ombros e as carregou até o topo da colina que dá para Hebrom. A força bruta para arrancar e carregar portões da cidade mostrava o poder e desafio incrível de Sansão. Tempos depois, apaixonou-se por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram até ela e disseram: veja se consegue fazê-lo revelar o segredo da sua força e como podemos dominá-lo para amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós te dará 1.100 siclos de prata. Então Dalila disse a Sansão: me conte o segredo da sua força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco novas que não secaram, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. Então os governantes dos filisteus trouxeram 7 cordas de arco novas que não tinham sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus te pegaram! Mas ele quebrou as cordas como um fio se rompe perto do fogo. Então Dalila disse a Sansão: você me fez de boba. Você mentiu para mim. Vamos lá. Me diga como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças da minha cabeça no tear e apertá-las com o pino, ficarei fraco como qualquer homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças da cabeça dele, teceu-as no tear e apertou com o pino. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus te pegaram. Ele acordou e arrancou o pino e o tear com o tecido. Então ela disse: como pode dizer que me ama se não confia em mim? É a 3ª vez que você me engana e não me conta o segredo da sua grande força. Com tanta insistência, ela o importunou dia após dia, até ele não aguentar mais. Então, ele revelou tudo a ela. Jamais se usou navalha em meu cabelo, disse, pois sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo, avisou aos líderes dos filisteus: voltem mais uma vez. Ele me revelou tudo. Então os chefes dos filisteus retornaram com a prata nas mãos. Após adormecê-lo em seu colo, ela chamou alguém para cortar as 7 tranças, assim o enfraquecendo, e sua força o deixou. Então gritou: Sansão, os filisteus o atacam. Ele acordou e pensou: sairei como antes e me libertarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Então os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Rasparam-no com algemas de bronze e o puseram para moer grãos na prisão. Mas o cabelo da cabeça começou a crescer de novo depois de raspado. Os líderes dos filisteus se reuniram para fazer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou o nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Animados, eles gritaram: tragam Sansão para nos entreter. E ele se apresentou para eles. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao servo que o guiava: coloque-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. O templo estava lotado de homens e mulheres. Todos os líderes dos filisteus estavam lá. E no teto havia uns 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra de mim. Ó Deus,
Dá-me força uma última vez para me vingar dos filisteus pelos meus olhos. Sansão então alcançou as duas colunas centrais que sustentavam o templo, apoiando-se nelas, a mão direita numa e a esquerda na outra. Sansão gritou: "Que eu morra com os filisteus!" e empurrou com toda a força, derrubando o templo sobre os líderes e o povo. O chão tremeu, as paredes ruíram, e os gritos dos filisteus encheram o ar com o desabamento. Assim, matou mais ao morrer do que em vida. Seus irmãos e família então desceram para buscá-lo. Levaram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai, Manoá. Ele liderou Israel por 20 anos. A vida de Sansão mostra como Deus usa até os imperfeitos para seus propósitos. A força de Sansão era incrível, mas suas fraquezas também. No fim, cumpriu sua missão divina. Sua vida nos ensina sobre fé, os perigos da tentação e a soberania da vontade de Deus. Quer que crianças aprendam a Bíblia através de filmes animados? Então aqui está a sua chance de ajudar a tornar isso realidade. Filmes bíblicos completos até Jesus, algo que a Disney nunca faria.